Chegamos então ao momento da nossa conferência de encerramento. Esta conferência traz o tema: o direito administrativo do medo. Presidindo esta mesa, convido o Dr. Antônio Bacarini. Convido também o presidente do IPDA, Dr. Edgar Guimarães. O nosso conferencista e homenageado deste evento, o Dr. Márcio Camarosano. E também com participação especial, o Dr. Romeu Felipe Bacelar Filho. Com a palavra, o presidente da mesa, Dr. Antônio Bacarini. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Amigos, que nos encontramos alguns já de algum tempo, não é? Este congresso nos traz um alento extremamente expressivo, na medida em que a qualidade dos conteúdos aqui expostos nos dão alguma certeza nesse universo de incertezas que estamos vivendo. Sabemos que a missão não é fácil e nós, advogados, temos uma responsabilidade social extremamente expressiva para poder trazer para a nossa comunidade algumas luzes, para que a luz do fundo do túnel não seja o trem, não é mesmo? Então, e essas luzes indiquem efetivamente o caminho. E essa caminhada nossa não é tão singela, não é tão simples, porque nós sabemos das dificuldades que teremos que enfrentar para transpor os obstáculos que aí estão. Mas o desafio está lançado. E esses conteúdos certamente nos ajudarão, inclusive com os testemunhos aqui colocados, de pessoas que nós sabemos que têm um compromisso muito profundo, que transcende a sua pessoa, que transcende o seu meio só e que chega até o alto do interesse da nação brasileira. E com esta sensação de bem-estar, eu quero cumprimentar, pedir licença, em primeiro lugar, cumprimentar o meu querido presidente, Edgar, cuja amizade se vai de longa data, né? Como dizem, não vamos falar de quando, né? Mas, e cuja ligação fraterna, e cuja amizade a gente guarda com grande carinho, com grande emoção, por tudo o que tem feito, não só pelo Instituto, mas inclusive para mim em particular. Nesta noite também, nós temos a presença daquele que plantou essa colmeia e que os favos produziram um mel extremamente adocicado, que está sendo hoje absorvido e consumido por todos nós. Dr. Romeu Felipe Bacelar, nosso irmão, nosso amigo, cordial companheiro, falou-se muito aqui em unidade. O Romeu Felipe Bacelar é o responsável primeiro por esta unidade que a gente encontra nessa temática tão expressiva de avaliação do estado dos comportamentos sociais, jurídicos, que vão criar toda a massa crítica necessária ao desenvolvimento do direito. E o Paraná hoje, vanguardeiro no direito administrativo, se revela como um estado que pode dar uma alta contribuição ao país
para delinear os caminhos do nosso futuro. Muito obrigado, Romeu, pela amizade e pelo carinho. Quero, para completar esta saudação, dizer que estar aqui ao lado do professor Márcio é uma subida à honra. Não é só pelo jurista, mas pelo homem, pela dignidade, pela ética, pelo conteúdo dos seus valores humanos, como foi dito aqui, não só dele pessoal, mas de toda a sua família. Professor Márcio, eu sempre o admirei, e a sua obra, Versando a Moralidade, nos dá não só a juridização da moral, mas nos dá as pinceladas fundamentais para mostrar que, mesmo tendo o conteúdo jurídico, uma visão diferenciada, o ponto de partida é a pessoa humana. As suas lições de ética, de moral, e mais do que isso, o seu testemunho de comportamento de homem digno, honesto e cidadão brasileiro, nos faz termos orgulho de sua presença e de sua amizade. Que Deus o ilumine sempre. E para continuarmos, passamos a palavra ao professor Romeu Felipe Vacegar, que fará uma abordagem sobre a temática nossa. Excelentíssimo senhor presidente desta mesa, querido amigo Antônio Bacarin, excelentíssimo senhor professor Dr. Edgar Guimarães, presidente do Instituto Paranense de Direito Administrativo, excelentíssimo homenageado desta noite, professor Dr. Márcio Camanuzano. Eu vou tomar alguns minutos para dizer que, quando em 1998 resolvemos criar o Instituto Paranense de Direito Administrativo, fui levar a ideia ao professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, que era um homem cético, conservador, e tinha uma palavra pronta já para tudo aquilo que ele não gostava. Isso é uma bobagem. Nós já temos isso é uma bobagem. Nós já temos o Instituto Brasileiro. Para que o paranaense? No meio de nós reunirmos a nossa comunidade jurídica, na época havia um distanciamento muito grande entre as faculdades de direitos. Na época só tínhamos 3, hoje temos mais de 20. Faculdade de Direito de Curitiba, e a rivalidade não levava a nada, ao contrário, só fazia com que o Paraná se tornasse cada vez mais digno daquela figura do ceifador, do cortador de cabeças. Mas, mesmo contrariado, o professor Manuel resolveu nos ajudar e prestar a sua colaboração, e com amigos muito queridos, dentre os quais nosso presidente Bacarin, José Carlos Abrão, de Londrina, um amigo queridíssimo, e outros tantos, resolvemos fundar o Instituto Paranense de Direito Administrativo lá em Foz do Iguaçu. Bacarin lembra bem. Claro que tínhamos a sensação de que, num congresso complicadérrimo que eu coloquei na época, a minha mulher nunca soube disso, a não ser muitos anos depois, tive até que empenhar em algumas coisas e hipotecar o meu apartamento para conseguir um empréstimo. Ninguém acreditava no direito administrativo como se acredita hoje. Né? E no fim, o Congresso teve um sucesso tão grande, tão absoluto, que nós tivemos mais de 1.500 pessoas no Congresso. O dinheiro que entrou foi tanto que, além de deu para pagar todas as dívidas, e alguns membros da diretoria, agora nós vamos investir nisso e naquilo. Eu disse, não vamos investir em nada. Eu fiz uma promessa que, se sobrasse algum dinheiro, eu saísse limpo dessa história, eu ia dar tudo para a instituição de caridade. Foi o que nós fizemos. Então, porque realmente foi um sufoco.
Dali surgiram aqui, o fenômeno que nós já tínhamos consciência que ia acontecer, os novos talentos, né, que frutificam no estado do Paraná. Eu, pedindo licença ao professor Márcio, eu digo que ninguém escreve tanto quanto os nossos juristas paranaenses. Ninguém estuda tanto. Pode estudar igual. Mais do que os nossos aqui, eu duvido. Os nossos congressos, com a presidência do Edgar, tivemos sorte com os nossos presidentes. Essa é a grande verdade. A presidência do Edgar tem dado um impulso muito grande ao aparecimento de novos talentos. Vocês acabaram de perceber isso aqui. Paralelamente, instituí homenagem ao meu pai, Instituto Romeu Felipe Bacelar. No Instituto criamos uma revista que é associada ao Instituto Paranaense de Direito Administrativo, que hoje, graças ao empenho e ajuda dos coordenadores da revista, o professor Emerson Gabardo, o professor Daniel Shen, é a revista mais prestigiada do país. Temos a maior nota da CAPES de que você tem notícia. Então, vejam que vale a pena plantar alguma coisa, né? Vale a pena todo o esforço, vale a pena sofrimento, vale a pena passar por sufoco. De qualquer sorte, meus amigos. Nesse congresso, que nós estamos homenageando esse querido professor, que foi mestre de muitos que estão aqui, teve a paciência de orientar a professora Edgar. Não é fácil. O Edgar é teimoso, mas não é fácil. Né? Então, e mais outros tantos que tiveram a felicidade de ter o Márcio Camaruzano participando da feira. O Márcio, eu digo sempre que ele é um homem privilegiado. A ele, Deus nada negou. Deu uma inteligência brilhante, uma esposa que é um espetáculo, embora dura, duríssima, mas as mulheres... eu sempre digo que a mulher, ela é o general do general. Você é um general, mas acima de você... E elas colaboram para o crescimento. E eu tenho certeza absoluta que o Márcio não seria a pessoa que é se não fosse a presença da Cátia na vida dele. Tem filhos. O Márcio tem filhos que só dão satisfação e orgulho para ele. Tem um homem feliz, né, Márcio? Tem amigos. Então, nós temos esse privilégio de poder homenagear o Márcio nesse ápice da sua existência e com um tema interessante, o direito administrativo do medo. Eu mudaria esse rótulo se mandasse alguma coisa nesse sentido. Eu poria o direito administrativo de impor medo aos desatinados, aos canalhas, aos vendilhões do tempo que é o Brasil e que praticamente aniquilaram o patrimônio brasileiro. Eu estava ontem conversando com alguns colegas nossos lá de Fortaleza, e alguns ligados ao governo, outros não, e eu dizia o seguinte, que a falta de sensibilidade da administração pública é total, absoluta. Então, eu não... Do alto dos meus quase 72 anos de idade, professor Márcio, eu não me conformo, primeiro, com a multiplicidade de institutos ou órgãos de fiscalização dentro de um mesmo segmento. Por exemplo, o meio ambiente. IBAMA, Serviço de Vigilância Municipal, Estadual, Federal. Isso gera um conflito absoluto, coisa de gente que não pensa. Segundo, eu fiquei impressionado um dia desse vendo um candidato querendo criar mais uma polícia. Chega de polícia. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Agora ele quer criar uma polícia palaciana. Criando quadros caríssimos para
inclusive acomodar essa gente toda com edifícios grandiosos, caros, né, com postos de direção, para fazer aquilo que, mal comparando, nos Estados Unidos um policial só faz. Ele é policial civil, cuida do trânsito, ele consegue cuidar de tudo. E é bem pago. Os nossos são mal pagos e têm atribuições que conflitam. No plano jurídico, eu não tenho absolutamente nada nem contra a Procuradoria-Geral do Estado, pelo contrário, a favor de muitos amigos e ex-alunos, nem contra a Advocacia-Geral do Estado, nem contra a Defensoria, nem contra a Advocacia-Geral da União, nem contra... Mas para quê? 3 quadros com 3 prédios diferentes para acomodar pessoas que, a rigor, podiam ser acomodadas dentro de uma só estrutura, economizando-se o patrimônio público e, quem sabe, enxugando seus quadros para possibilitar uma melhor remuneração para todo mundo. E temos também os advogados seletistas do Estado, aqueles remanescentes que foram acomodados na advocacia pública. Então, eu não consigo compreender isso. Nós temos que criar um direito administrativo que imponha medo a esses desatinados, a esses irresponsáveis, vendilhões da nação brasileira e aproveitadores, né? Assista esses debates, ideias de gente decente que não aparece, lamentavelmente. Então, eu não sei o que está acontecendo com o nosso Brasil. Acho que as pessoas boas, o professor Márcio, outros tantos, Bacarinha, Edgar, não se atrevem a lançar seus nomes para propiciar ao povo brasileiro uma boa administração, porque hoje, lamentavelmente, as redes sociais conseguem destruir uma pessoa em questão de segundos com mentiras, com ataques. Então, é um tempo que, sinceramente, não quero ser pessimista, mas eu não gosto de estar vivendo esse tempo. Meu tempo era outro. Não era bom. Não era bom. Eu vi o Bacarinho falando a nossa crise. Nós só falamos em crise no Brasil. Pega desde o tempo de Rui Barbosa, discurso de Rui Barbosa. A nação brasileira nunca enfrentou uma crise tão grave. Depois você vai passando Juscelino e os outros presidentes e governo militar, e sempre nós estamos a falar da mesma coisa. Se eu liga a televisão, é só desgraça, roubalheira. Então, realmente é um tempo que eu, sinceramente, não me encaixo nesse tempo. Eu perdi perdi quase todas as explanações aqui, mas ouvi as opiniões balizadas de gente que vem aqui e estuda, porque este é um congresso que se notabilizou por isso. Ninguém vem aqui para fazer a plateia perder tempo. Todos os que aqui participam se empenham, estudam, pesquisam para trazer uma opinião balizada. Então eu gostaria de deixar uma mensagem de que a figura do nosso homenageado, Márcio Camaruzano, é uma figura que pode ser um marco do renascimento da ética, da honestidade, da responsabilidade pela opinião em nosso Brasil. Márcio, eu fico felicíssimo de ter essa oportunidade, de tê-lo homenageado. Na época que eu fui presidente, você era muito menino ainda, não seria um descalabro, já tinha um futuro pré-enunciado como um futuro brilhante, como foi o teu futuro. Mas eu fico feliz de estar aqui presente hoje nessa tua homenagem. Fiz questão de voltar da viagem que estava fazendo, exatamente para isso, porque eu tenho uma grande consideração, uma grande admiração, um grande respeito. Gosto muito de você, seu porquê. Obrigado.
toda essa dose de carinho, né? Nós passamos a palavra para o nosso homenageado, porque na verdade só ele deveria falar. Com a palavra, o professor Márcio. Boa noite a todos. As palavras do Romeu me fazem lembrar Monte Alverne, que em uma de suas fantásticas orações disse o seguinte: depois disso, diante disso, não sei como principie. São 73 anos de vida, 40 anos de exercício ininterrupto do magistério superior na nossa Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na Faculdade de Direito, e desde o meu ingresso como estagiário de Direito na Prefeitura de Santo André, em 10 de outubro de 1968, nós já estamos quase, estou eu, há meio século de atividades no campo do direito. Colei grau em 1970 e de 1970 a 1900, ou melhor, até o ano de 2000, ao longo de 30 anos, tendo ingressado na carreira de procurador municipal por concurso público, o primeiro, naquela época, ingressado no concurso público, exerci durante 30 anos também ininterruptamente a advocacia pública. Sou formado, portanto, pela advocacia pública. E desde a minha aposentadoria, nunca trabalhei tanto na minha vida, exercendo a advocacia como profissional liberal, o magistério, cargo de conselheiro na Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, onde estou até hoje, no meu 4º mandato, embora não consecutivo, e quis o destino que estivesse, ou que esteja agora a presidir, a Comissão Especial de Estudos do Combate à Corrupção e Improbidade Administrativa. E no Conselho Federal, presidindo a Comissão de Direito Administrativo. Meus caros amigos, o presidente Macarim, meu presidente Edgar Guimarães, meu caro presidente, sempre presidente do nosso IBDA, Romeu Felipe Bacelar, eu saúdo efusivamente e agradeço penhoradamente a honra que me proporciona, porque se algum mérito eu tenho, e sem falsa modéstia, é o mérito de ter feito amigos de verdade. Me recordo, por exemplo, que foi pelo trabalho, pela indicação de Juarez Freitas
e com o apoio decisivo de Romeu Felipe Bacelar, que cheguei à presidência do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. E, portanto, eu só tenho a agradecer penhoradamente a todos os amigos que aqui se encontram, alunos, ex-alunos, dizendo e me lembrando aí de uma fala, de uma conversa que tive enquanto procurador do município com o professor José Afonso da Silva, que a grande vantagem de ser professor de Direito é ter a oportunidade de aprender a cada dia. Me confidenciou o professor José Afonso da Silva que quando ele terminava de dar as aulas, ou uma determinada aula, que ele sempre as preparava, me dizia ele que ele as rasgava, aulas preparadas a bico de pena, em papel, para que na próxima aula a respeito da mesma matéria tivesse que prepará-la de novo. Embora não tenha seguido a risca ao longo de todos esses anos das lições do grande mestre, essa é uma grande verdade. Ainda hoje leciono na graduação, no pós-graduação, na Universidade Católica de São Paulo, e fiz a minha graduação na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a velha e sempre nova academia, e voltaria a fazê-lo. Graduação na USP e a pós-graduação na PUC. Porque foi na pós-graduação na PUC que eu tive a oportunidade de ter a mão estendida de Geraldo Ataliba, de Adilson Abreu Galari e Celso Antônio Bandeira de Mello. Portanto, foi dito aqui que eu sou um dos representantes da Escola de Direito Administrativo da PUC em São Paulo. E com muita honra, com muito orgulho, sou mais um dos professores eternos estudantes de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade Católica de São Paulo. Mas quis o destino que estivesse hoje aqui, mercê da generosidade da diretoria do IPDA, da generosidade de todos os amigos, receber esta honraria que guardo aqui no fundo do peito. E, portanto, melhor seria, inclusive depois de tudo que assisti aqui ao longo desses dias, não tendo perdido um painel sequer, até em respeito a todos os professores que por aqui desfilaram, melhor seria, minha cara professora Regina, melhor seria que eu encerrasse por aqui essas palavras, mas isso de certa forma seria fugir do tema que me foi proposto para procurar dizer alguma coisa aos senhores em termos de direito. E, portanto, fica aqui registrado o meu profundo agradecimento à generosidade dos amigos, a todos os senhores, profissionais, estudantes do mais alto nível, porque me sinto um pouco paranaense, um pouco curitibano, porque aqui desenvolvi uma série de atividades, tendo a satisfação e o privilégio de ter numa atividade extra-acadêmica voltada à matéria que sempre nos apaixonou, de licitações e contratos. Tive a oportunidade de conhecer Edgar Guimarães, este grande amigo em todos os sentidos.
E, portanto, meu agradecimento a todos os amigos, a todos os senhores, e se me permitem, embora com a brevidade possível, não vou me furtar de tecer algumas considerações a respeito do tema que foi colocado, que é exatamente o direito administrativo do medo. Antes, porém, uma ressalva. Depois de parar um pouco para pensar, eu acabei ficando meio indignado com você, porque eu vi direito administrativo do medo em homenagem ao professor Amado. Tudo bem, e até cometeu uma inconfidência, revelando que há um bocado de tempo eu tinha medo de andar de avião. E eu dizia sempre o seguinte: pelo que eu me recordo, a não ser medinhos que eu procurava resolver rezando um pouco à noite antes de dormir, eu só tive na vida dois grandes medos: o medo de andar de avião e o medo da minha mulher. De andar de avião, eu perdi o medo. E, portanto, com a licença da minha esposa, eu vou escorrer um pouco rapidamente a respeito do tema, tendo que fazer uma outra confissão. Eu acabei me sentindo uma obrigação de mudar o teor da minha exposição, porque eu havia cogitado de falar algumas coisas e depois de assistir e de ouvir tudo que os professores disseram, eu achei que deveria fazer uma série de outras considerações. E, portanto, sem mais delongas, me permitam, talvez sendo um pouco maçante, falar com os senhores um pouco a respeito de direito. Direito administrativo do medo. Toda vez que eu pego um tema que eu vou desenvolver, eu procuro, é uma questão de método, e eu adquiri há muito tempo, fala direito administrativo do medo. Eu preciso dizer duas coisas a respeito do que eu entendo como sendo direito, do que eu entendo como sendo direito administrativo e talvez do que eu entenda como sendo o medo. Então eu diria rapidamente que por direito eu entendo a ordem normativa do comportamento humano dotada de coercibilidade institucionalizada. Ordem normativa do comportamento humano dotada de coercibilidade institucionalizada, portanto posta e garantida pelo Estado, inclusive por meio da coerção, sem quando se fizer necessário. Isto já significa uma tomada de posição quanto ao conceito de direito no campo da própria filosofia do direito. Embora isto possa soar como démodé, e pelo que eu ando ouvindo ultimamente, agora não tão démodé assim, eu sempre me confessei um partidário do positivismo jurídico. Do positivismo jurídico metodológico. Metodologicamente moderado, à la Bob, inconfundível como Bob mesmo distingue, do positivismo ideológico ou doutrinário. Mesmo porque um professor na faculdade sempre dizia: o jurista que é apenas um jurista é uma triste coisa. Porque antes de sermos estudiosos do direito, no meu caso, sou advogado. E antes de ser advogado,
sou uma pessoa que professa determinados valores que eventualmente podem estar em conflito com esta ou aquela ordem normativa do comportamento humano dotada de coercibilidade. Mas faço distinção das coisas. Se eu estiver diante de uma ordem normativa do comportamento humano dotada de coercibilidade institucionalizada e eventualmente consagradora de injustiça extrema ou intolerável, eu não vou negar que estou diante do direito posto, mas eu vou me despir das vestes de um bom cidadão respeitoso à ordem jurídica e vou lutar para a derrocada da ordem jurídica que eu considere extremamente injusta ou intolerável. E a separação entre o que é direito e o que é o bom direito ou direito justo é absolutamente indispensável, porque senão nós não temos condições de, diante do direito, dizer se ele se nos afigura justo ou injusto ou em que medida. E hoje nós assistimos uma confusão total. Cada qual com seus próprios valores, a sua própria concepção de justiça, procura fazer com que as suas concepções prevaleçam, e no nosso caso, a respeito daquilo que está posto a partir da Constituição Democrática de 5 de outubro de 88 e a legislação produzida, bem ou mal, pelos representantes do povo, de acordo ou em consonância exatamente com a nossa Constituição da República, que me parece muito boa, de bom tamanho em extensão e em conteúdo, como, por exemplo, quando verbera, quando proíbe a pena de morte. Isto vem ao encontro de valores que eu professo e aplaudo uma ordem constitucional que proíbe, como regra geral, a pena de morte. Mas distingo o direito posto, que deve ser estudado como tal, da crítica que se possa e se deva fazer com relação ao direito posto, para lutar pelos meios democráticos, se possíveis, ou até eventualmente, se necessário for, pegando em armas, para fazer com que venha a ser posto como direito aquilo que consideremos como algo que venha a promover, a assegurar, a fazer respeitar a dignidade da pessoa humana. Sou positivista, metodologicamente moderado à la Bobbio. E é isto que tem faltado entre nós, que tem feito muita falta e que nos tem levado a descalabros, a abusos e ao medo, ao receio e, em determinadas circunstâncias, ao próprio terror institucionalizado. Está aí o que entendo como sendo direito, a ordem normativa do comportamento humano dotada de coercibilidade institucionalizada. E o direito administrativo? Me perdoe, estou falando também aqui para professores. E, portanto, não recebam essas minhas observações absolutamente elementares e acacianas como uma agressão à inteligência do que aqui estão. Faço apenas por uma questão de exigência metodológica que me impõe. O direito administrativo como ramo do direito público que diz respeito ao exercício da função administrativa, inconfundível com a função legislativa e com a função judicial. Um direito administrativo que se apresenta não codificado, mesmo porque pela organização do Estado brasileiro, enquanto federação, tem competência para legislar sobre o direito administrativo. A União,
o Distrito Federal, os Estados-membros da Federação e os municípios. É reservada à União alguma competência legislativa nessa matéria, quando diz de forma expressa que é da competência da União elaborar normas gerais sobre licitações e contratos. E o medo? O que é o medo? Confesso que há alguns minutos estava na biblioteca da OAB buscando a formulação de uma definição de medo. E não encontrei, ou pelo menos não tive tempo de meditar a respeito disso, mas lancei algumas anotações. Medo como um estado de espírito, como um estado psicológico, que, ainda que não possamos definir, nós temos condições de sentir. E o medo, no sentido amplo, com várias gradações, que vai do receio ao medo, em sentido estrito, ao pavor, ao terror, portanto, graus variados. E ensaiei medo como uma sensação do espírito de que algo indesejável, que nos faça sofrer física ou mentalmente, venha a ocorrer, causando-nos alguma espécie de dor e não de prazer. Devemos ter medo? Medo do quê? Ou medo de quê? Medo do direito administrativo, que implica, em rigor, limitações ao exercício do poder pelo Estado e pelas autoridades governamentais, um direito administrativo que só se pode conceder em Estado de direito democrático, em que o próprio Estado tem que estar submetido à ordem jurídica por ele mesmo editada. Medo do direito administrativo? Diria eu, jamais. O que nós devemos ter é medo. E muitas vezes não medo, mas algum receio, alguma precaução contra aqueles que se valem indevidamente do direito, inclusive do direito administrativo, para nos causar, por dolo ou culpa, algum mal. É esse o nosso receio. Não gosto muito da palavra medo quando ela é dirigida a operadores do direito, como no nosso caso do direito administrativo. Porque antes de ser um estudioso do direito, eu sou advogado. Desde 1970. Advogado não pode ter medo. O advogado que tenha medo, o advogado que não seja um destemido, pelo menos na boa medida, o que não se confunde com algum receio e precaução, deve entregar a sua carteira de advogado, deve desistir do exercício da advocacia e ir procurar outro meio de vida. Como advogado, não tenho medo do direito, tenho receio, tenho pavor, como diria Ulisses Guimarães, horror à ditadura. Eu tenho medo da ausência do direito, não tenho medo do direito. E é assim que devem se portar os advogados, sejam eles do setor público ou do setor privado, trabalhando sob relação de emprego ou no exercício da advocacia enquanto profissional liberal. Medo, se me permitem, não enquanto advogados,
e, se me permitem, também não, e talvez principalmente enquanto neto de 4 avós italianos, inacabado. Se me permite uma brincadeira, uma vez estando procurador, havia emitido um parecer que não estava em consonância com um parecer que acabou sendo exarado pela advogada-chefe da consultoria e também, na sequência, pelo diretor do departamento. E fui chamado ao gabinete do prefeito para explicar as razões da existência da divergência de pareceres. E quando indagado pelo prefeito, que era engenheiro e era um bom prefeito, das razões pelas quais havia divergência, embora nos meus 20 e poucos anos, eu disse: divergências porque cada qual tem a sua independência intelectual, e eu, por exemplo, só assino um parecer contendo os argumentos que eu considero procedentes. A chefia, se não concordar, que divirja. E eu vou procurar ler para ver se não é o caso de eu me corrigir. Falou: mas por que vocês não se reúnem e escrevem todos um mesmo parecer, prevalecendo o entendimento da maioria? Eu disse: prefeito, com devido respeito, eu só assino aquilo que eu escrevo, e eu só escrevo aquilo que eu penso, ainda que, ao escrever o que eu penso, esteja a reproduzir aquelas lições que eu considero dos mais doutos e aplicáveis à espécie. Não assino parecer coletivo. É claro que eu falei isso porque, embora estivéssemos na ditadura militar, foi 71, 72, eu havia sido nomeado consultor jurídico da Prefeitura de Santo André por concurso público. Se não me engano, já haviam se passado aqueles 2 anos do estágio probatório. Então eu me sentia garantido pela estabilidade. Nomeado por concurso público, provido o cargo em caráter efetivo e transcorrido 2 anos de estágio probatório. Numa outra oportunidade, quando disseram que eu estava sendo muito petulante porque eu havia entrado com um pedido de certidão na Câmara Municipal para que informasse qual era a remuneração de auxiliares técnicos legislativos, porque o parâmetro haveria de ser o corpo jurídico do Executivo, disseram para mim que o diretor da Câmara havia dito que era bom eu pensar um pouco mais antes de meter o nariz onde não era chamado. E eu, então, com os meus 20 e poucos anos, fiquei irritado o suficiente para dizer o seguinte: sou titular de cargo de provimento em caráter efetivo por concurso público, tenho estabilidade garantida constitucionalmente, não devo um tostão furado para, e não vou expor aqui o que eu disse na oportunidade, razão pela qual eu só posso ter receio de perder o cargo numa das seguintes hipóteses. Primeiro, se provarem que eu sou incompetente, e acho que incompetente eu não sou. Segundo lugar, se me acusarem de desidioso no cumprimento das minhas funções. E desidioso eu não sou. Ou se provarem que eu sou corrupto. Eu falei: por enquanto, até agora, não. Bom, medo. O receio que se pode ter por parte de quem seja agente público é da responsabilização indevida que pretenda nos submeter a sanções indevidas. Devem ter medo mesmo, os corruptos,
os que dolosamente violam o direito, em alguma medida, aqueles que podem violar o direito, mas atuando de boa fé. E eu pergunto, e os que indevidamente nos impõem medo, indevidamente? Esses é que deveriam, por sua vez, ter medo das consequências de um eventual crime de abuso de autoridade. Que o mau gestor tenha receio de ser responsabilizado, tudo bem. Que o bom gestor tenha medo de ser responsabilizado, é tudo que há de ruim, porque afasta da administração o administrador sério, competente e honesto, que muitas vezes não tem como se defender, que faz com que permaneçam na administração os desonestos e os incompetentes, porque esses sabem amelhar recursos mais do que necessários para a sua defesa diante de um eventual ou de uma eventual atuação de um órgão de controle que não desborde dos limites do exercício da sua função. O que provoca receio no gestor público, em primeiro lugar, é a insegurança jurídica, de que tanto se falou neste Congresso. E a segurança jurídica? A segurança jurídica é proporcionada pelo quê? Em primeiro lugar, para usar uma expressão de Miguel Reale, pela pré-determinação formal do direito. Pré-determinação formal do direito. Falou-se muito aqui em princípio da legalidade. Diz a Constituição da República: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E não do que considere eventualmente justo ou injusto, moral ou imoral, adequado ou inadequado, algum exercente do poder de controle e que se auto-intitula uma vez tal a proferir juízos finais com relação a agentes públicos. O que proporciona a segurança jurídica é uma concepção positivista do direito, que não se confunde com posição formalista. Kelsen nunca foi formalista do direito. Tanto é que no capítulo em que ele se dedica à interpretação, ele diz que a lei, nem sempre a norma jurídica, ou se quiser, numa linguagem mais moderna, que os textos jurídico-normativos nem sempre conduzem a uma mesma interpretação, como sendo a única interpretação, a interpretação correta por excelência. Não várias vezes se apresenta como um marco aberto a várias possibilidades de interpretação, a famosa moldura kelseniana. Kelsen nunca foi formalista, mas propugnava pela adoção de um método racional de conhecimento de um dado objeto, qual seja a ordem normativa do comportamento humano dotada de coercibilidade institucionalizada. Hoje, por exemplo, se fala muito, já há algum tempo, de pós-positivismo. Que pós-positivismo é esse? Tudo bem, alguns dizem ou disseram e repetem ainda hoje que uma das notas características fundamentais do pós-positivismo é o reconhecimento da normatividade dos princípios. O que é isso? Desde quando a concepção de princípio, como princípio jurídico, espécie de norma, é incompatível com uma concepção positivista do direito? Deem-se os senhores ao trabalho
de ler a obra póstuma de Kelsen, Teoria da Norma Jurídica, e vão ver quantas e quantas vezes ele se refere a princípios. Leiam a Teoria Pura do Direito. Embora ele não utilize a expressão, ele fala no grau diferente de generalidade das normas. O que para um positivista não vale como princípio jurídico necessariamente, são as denominadas concepções morais que supostamente prevalecem na sociedade num dado momento histórico. E como diz Dworkin, princípios enquanto exigências de moral e de justiça. De que moral e de que justiça? Nós, positivistas, falamos em norma jurídica e admitimos a distinção de regras e princípios, mas princípios jurídicos. Acaso a Constituição da República não elenca princípios e não é direito posto? Não falamos nós o tempo inteiro em princípio da legalidade, da motivação, em princípio da responsabilidade, princípio da isonomia, da inafastabilidade, do controle judicial? Estamos, por acaso, falando de exigências de moral e de justiça ou de exigências incusculpidas na Constituição da República de 5 de outubro de 88? Carrió escreveu uma obra que ninguém mais lê, Positivismo e Princípios Jurídicos, que é uma resposta à Dworkin. E nós ficamos deslumbrados, se me permitem, porque quando se fala em Dworkin, nós estamos falando de um jurista norte-americano. E lá nos Estados Unidos da América do Norte, há filósofos do direito, teóricos do direito, juristas da maior expressão, mas gente que também fala coisa divorciada do mundo jurídico e que não pode ser transplantado acriticamente para um sistema como o nosso, que não é o da common law, mas é o do direito continental europeu, do direito, sobretudo, legislado. O que diz a lei de introdução ao Código Civil brasileiro? Quando a lei for omissa, um juiz, o aplicador do direito, decidirá, de acordo com a analogia, os usos e costumes e os princípios gerais do direito. Isso é direito posto. E nós estamos lá impostos, teoria da argumentação. É claro, nós temos que desenvolver a teoria da argumentação, o denominado giro linguístico, os estudos de semântica. Desde quando isso é incompatível com o direito? Porque se nós temos como objeto de estudo as prescrições jurídico-normativas que se traduzem em textos e textos em língua portuguesa, nós temos que fazer interpretação, nós temos que argumentar, e ao argumentar nós estamos desenvolvendo o raciocínio jurídico. Há quem propugne pelo raciocínio sistemático, outros entusiasmados ainda com viés pelo raciocínio problemático. Leis claras. Leis claras. Vejam, senhores, e faço aqui uma breve referência. Eu considero a Lei 8666 de 93 uma lei excelente. Comporta aprimoramentos, comporta. Apresenta-se com relação a muitos aspectos defasada no tempo e no espaço, sim. Mas é preciso tomar cuidado, porque o que vem por aí pode ser muito melhor, pode ser um pouco melhor e pode também ser pior. Esta lei, embora diretamente não seja da lavra de Elie Meirelles, a 8666 de 93 é um aprimoramento da Lei 89, elaborada por ninguém mais, ninguém menos que o maior sistematizador
do direito administrativo brasileiro, Elilot Meirelles, que como Papa do direito administrativo, sem embargo dos trabalhos de Caio Tarso, Seabra Fagundes e outros gigantes do direito administrativo, só veio a ser superado pela pena de Celso Antônio Bandeira de Mello. Considerações de ordem política à parte não me interessam. O maior administrativista vivo ainda deste país, seguido de perto, de muito perto, por outros grandes nomes e com concepções políticas radicalmente distintas, como o grande Sérgio Ferraz, para não dizer de administrativistas da prata da casa no Paraná, Marçal Justin Filho, Romeu Felipe Baccenar, os integrantes dessa mesa, o presidente Edgar, Daniel Ferreira, Paulo Mota e tantos outros. O Paraná é um celeiro, Minas também é um celeiro de jovens talentos, mas é preciso um pouco mais de respeito para com os clássicos do direito administrativo, como disse aqui, e para minha surpresa, no último painel, um representante do Ministério Público sentado nesta cadeira, ocupada agora pelo professor Romeu Felipe Baccenar. Precisamos resgatar um pouco do direito administrativo clássico. Leis claras. Eu tenho visto muita produção legislativa de péssima qualidade. Eu sempre me preocupei, nos anos 70, com a técnica legislativa. Tanto é que me aposentei como titular do cargo de chefe da consultoria técnico-legislativa. Quem é que se preocupava em estudar técnica legislativa? Aquela época. Ninguém. E hoje há pessoas que se põem a redigir anteprojetos de lei que mal conhecem a língua portuguesa. Esta é que é a verdade. Nós não devemos ter o preconceito e a resistência do conservadorismo exagerado, mas não podemos nos deixar ofuscar pela obsessão pela novidade. Há muita coisa nova, excelente, sepulcro passado. E há muita coisa nova que na realidade se apresenta muito pior do que aquilo que se pretendeu ou que se pretende revogar. Não se fala mais em segurança jurídica como se falava antigamente. Segurança jurídica de ser apreciada à luz da Constituição da República de 5 de outubro de 88. Acaso lá não se fala em que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada? Os nossos tribunais têm sido obsequiosos a esta cláusula pétrea da Constituição da República? Quando se fala como instrumento de segurança jurídica o Instituto da Prescrição, a irretroatividade de uma nova interpretação que seja ablativa de direitos ou limitadora de direitos diante de fatos ocorridos no passado, realmente nós devemos ter receio da perda de parâmetros concernentes à segurança jurídica e receio pelo abuso de poder ou de autoridade. Abuso de poder e de autoridade de gestores públicos, sim, de órgãos de controle, de parcela considerável de integrantes do Tribunal de Contas, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Receio da prevalência do poder econômico, do poder político
no seu abuso, receio, que como costuma de vez em quando dizer a minha esposa, receio da ditadura da corrupção. Criei um bordão lá na minha comissão de estudos de combate à corrupção e improbidade. Tá? Numa república não há intocáveis, vírgula, observado o devido processo legal. E pleitei para o presidente a modificação do nome da comissão, porque tinha saído Comissão de Combate à Corrupção e Improbidade Administrativa. Falei, cara lá, eu não sou órgão de persecução penal, eu ainda sou advogado. É a comissão da Ordem dos Advogados, que é a comissão de estudos do combate à corrupção e improbidade administrativa, que é muito diferente, ainda que tenhamos a legitimação ativa para a propositura de ações como a ação popular. E aí é preciso que nós retomemos o estudo e a lembrança das categorias fundamentais do direito administrativo. Me perdoem os senhores, falo talvez para os jovens estudantes, não para os mais doutos que aqui se encontram. Eu ouvi aqui, por exemplo, um ou outro colega desdenhar do conceito de interesse público, dizendo até que é uma expressão muito vaga. E houve quem tenha proposto substituir a expressão interesse público pela expressão dignidade da pessoa humana. Trocar 6 por meia dúzia. Nós encontramos pessoas que verberam ou que sustentam o tempo inteiro o respeito ao princípio cardeal da dignidade da pessoa humana, mas um a favor da pena de morte e outro contra. Um admitindo a tortura em determinadas circunstâncias, outra verberando. E eu me recordo de uma entrevista do Bush, o filho, que indagado por um jornalista, e eu ouvi, assisti, o que ele pensava do princípio da dignidade ou da dignidade da pessoa humana, ele falou, todos temos que ser a favor da dignidade da pessoa humana, embora um conceito, não estou a palavra conceito, meio vago. Então, o senhor é a favor da dignidade da pessoa humana, claro. E Guantánamo, como é que se justifica? Falou, bom, este é um outro departamento. Hitler, no seu Minha Luta, diz com todas as letras que a preocupação dele com a suposta contaminação do sangue pelos judeus, pelos ciganos, pelos negros e pelos deficientes, significava realizar os planos de Deus. Porque se não fizesse o que se propôs a fazer, no longo prazo a humanidade ia desaparecer. Invocou Deus. Invocou Deus. A noção de interesse público. Essa noção de interesse público consta da Constituição, a expressão consta da legislação, até outorgar competência para o presidente da República para vetar projetos de lei aprovado no Congresso Nacional por razões de interesse público. Há muitos interesses públicos. Não é que há muitos interesses públicos. O que existe é que nós estamos diante de um conceito vago, que tem lucro significativo, que tem uma zona de certeza positiva, que tem zona de certeza negativa e zona de penumbra. Mas o direito não é escrito apenas com as expressões triângulo ou com fórmulas matemáticas. Quando se prestigia a boa-fé, nós não estamos diante de um conceito vago. Quando se fala em má-fé, nós não estamos diante de um conceito vago. Por que não se verberava, quando a lei de introdução ao Código Civil
da década de 40 do século passado, dizia que na aplicação da lei, o juiz, o aplicador, atenderá aos fins sociais àquelas que destina e às exigências do bem comum. Os senhores querem um conceito mais vago, mais puro e significativo? Qual é o problema? É por isso que nós estudamos direito e aprendemos a técnica de interpretação, sobretudo a interpretação sistemática tão cara a Juarez Freitas. Nós queremos o quê? Uma cartilha de grupo escolar, um regulamento de uma repartição pública ou de um batalhão militar, dizendo quando se deve volver à esquerda ou à direita. É isso que nós queremos. Nós estamos falando o tempo inteiro que queremos uma construção principiológica. Se eles querem coisa mais vaga do que falar no princípio, por exemplo, da moralidade administrativa, o princípio da eficiência, grande novidade, não é? Veio com a emenda lá preparada pelo Bresser Pereira, a emenda 19. Colocaram lá no artigo 37, a eficiência. E eu me perguntava, e desde quando, sem a expressão eficiência, à luz das exigências de interesse público, nós podíamos sustentar que a ineficiência seria juridicamente admissível? Acaso os estatutos dos servidores não contemplavam, como sempre contemplaram, disposições como esta? O servidor será demitido quando comprovadamente ineficiente ou desidioso no cumprimento de seus deveres. Mas tinha que colocar na Constituição. A administração tem que ser eficiente. Não, então agora a obrigatoriedade de eficiência, agora vai. Quem é que disse que o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado implica invocar ou a possibilidade de invocação de um eterno interesse público para que o Estado possa sacrificar direitos dos administrados? Quem é que disse isso? A Escola de Direito Administrativo da PUC jamais. Eu vou além. Eu costumo dizer que o interesse público por excelência reside no cumprimento e na observância da ordem jurídica. Mesmo porque quando nos ensinou o que significava bem comum, à sua maneira, no primeiro ano da Faculdade de Direito no Largo de São Francisco, o eminente Gofredo da Silva Teles, depois de uma aula inteira, falou: senhores querem saber o que é bem comum? Qual é o bem que é rigorosamente comum a todos? E ele disse: a ordem jurídica, porque a ela todos devem estar igualmente submetidos. E nós aqui falamos em descartar a expressão interesse público, como se tivéssemos a legitimação para exercer diretamente o poder constituinte. A expressão está na Constituição, está na legislação, e nós temos que descrever o direito posto como ele se apresenta posto e não como nós gostaríamos que estivesse posto de acordo com as nossas preferências de ordem textual. Aí depois, também há quem discuta, ainda hoje, me perdoem a veemência e a indignação, o conceito de serviço público. Perdoem. A Constituição da República, vamos falar da nossa mais recente, não é? Constituição Histórica, 5 de outubro de 88. Vamos bater os olhos no artigo 173 e no 175. Não. O conceito ou a noção de interesse público está em crise. Eu costumo dizer, em crise estão
muitos juristas e não o conceito de interesse público. Cada qual que formule o seu, mas ainda não encontrei nenhum melhor, me perdoe a franqueza, do que esse. É toda e qualquer atividade de oferecimento de uma comodidade material, fruível singularmente pelos administrados, prestada pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes, sob um regime de direito público e, portanto, consagrador de prerrogativas e restrições especiais. Fecha aspas. Celso Antônio Bandeira de Melo, há décadas, dizendo que é serviço público aquela atividade que a Constituição comete à competência do Estado. Compete à União, serviço público. Compete a Estado, serviço público. Compete a município, serviço público. Sem prejuízo de algumas atividades que tradicionalmente, por força de lei, são desenvolvidas como serviço público. E nós ficamos, depois de décadas, embasbacados, perguntando, mas serviço público, o que é isso? Como disse o representante do Ministério Público que aqui estava, nós precisamos ter a humildade de voltar a ler os clássicos. A Constituição continua fazendo a distinção entre serviço público e atividade econômica no sentido estrito do termo. Aí vem alguém e diz, não, mas é tudo atividade econômica. Calma! Se nós formos tomar a expressão atividade econômica no sentido amplo do termo, atividade econômica, tudo aquilo que pode propiciar alguém ganhar dinheiro, tudo bem, é tudo atividade econômica. O concessionário de serviço público está atrás do quê? De uma placa de reconhecimento como atividade de benemerência, ou a busca do justo lucro no desenvolvimento de uma atividade econômica, esta ainda de titularidade do Estado, mas em que ele se apresenta, porque é autorizado por lei, como um parceiro, como um colaborador do Estado, que quer ver o serviço prestado em favor do povo, por tarifas módicas, assegurado ao concessionário a justa remuneração do seu capital, do seu trabalho, da sua criatividade, do seu empenho. Nós precisamos resgatar conceitos como os de legalidade, moralidade e probidade. Essa foi a minha preocupação fundamental quando desenvolvi há muitos anos a minha tese de doutorado. Porque as expressões são utilizadas de qualquer maneira. Legalidade, moralidade e probidade como se fossem expressões sinônimas. Ainda que legalidade seja tomada ou possa ser tomada no sentido amplo de juridicidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Velha lição de Limereles. Na atividade privada prevalece o princípio da autonomia da vontade, salvo nos casos de normas de ordem pública. Enquanto na administração privada é possível fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, na administração pública só pode ser feito aquilo que a lei determina ou autoriza. Alguém conseguiu escrever melhor? Até hoje? Moralidade. Agora é moralidade. Acabou a distinção entre direito e moral. Porque agora, além de observar as leis, nós devemos obedecer também a concepções morais do comportamento que supostamente prevalecem na sociedade em um dado momento histórico. A pré-determinação do formal do direito, me perdoe a expressão, a que se refere real, se dane. Nós importamos um conceito que foi relevante no século retrasado para justificar o controle
dos atos expedidos no exercício de competência discricionária por abuso de poder ou desvio de finalidade pelo Conselho de Estado. Na França ninguém fala em moralidade administrativa. Ela foi engolfada pela ampliação do conceito de legalidade, que compreende regras e princípios jurídicos. E eu digo, me perdoe a falha. Para que serve, então, a referência ao princípio da moralidade? Porque aí se refere a valores morais juridicizados e como juridicizados por decisão do Constituinte e do legislador, ampliando o campo para a utilização da ação popular, porque agora se presta a proteção da moralidade administrativa, isto é, de valores morais juridicizados e como juridicizados. E aí vem a questão da probidade administrativa. Moralidade e probidade, tudo a mesma coisa. E vem setores do Ministério Público acusando de improbidade servidores que eventualmente, por inadvertência, violam a ordem jurídica a título de culpa leve. Por quê? Porque isso está escrito no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Previsão de improbidade na modalidade culposa, flagrantemente inconstitucional. Porque é preciso verificar com o sentido, com o alcance da expressão improbidade no sistema constitucional. Que há de ser um comportamento tão grave que pode implicar impeachment do presidente da República, sem prejuízo da responsabilização penal. E aqui se joga todo mundo na mesma vala. O administrador desonesto, aquilo que atua com dolo, com fraude, com má-fé, e o administrador, bom administrador, que atua de boa-fé, que eventualmente, por inadvertência, ofende a ordem jurídica, quando muito a título de culpa, mas tem o estigma de ser administrador ímpro, aplicando-lhe sanções mais graves que muitas das sanções penais. O que é mais grave? Um servidor com 20 anos de serviço, condenado por improbidade, ou aquele que comete homicídio culposo e obtém a suspensão condicional da pena. O que é mais grave? A condenação penal ou a condenação por improbidade? E aí nós temos algumas outras coisas, e eu caminho, presidente, para o encerramento. Determinados integrantes do órgão de controle, em especial do Ministério Público, instituição pela qual tenho o maior respeito e admiração, e sem a qual nós não teríamos o combate que se tem dado à corrupção endêmica, sistêmica, deslavada, que desgraça há muitos anos este país, mas que não sabe distinguir dolo de culpa, ou não quer saber distinguir dolo de culpa, que não se importa em distinguir o administrador desonesto daquele que procura fazer o melhor e eventualmente ofende a ordem jurídica quando ofende. Há um projeto agora apresentado na Câmara dos Deputados. Participei de reuniões da Comissão de Juristas com relação à revisão da Lei de Improbidade, representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Batalhei pela extirpação da modalidade de improbidade culposa do artigo 10, e parece que isto, pelo menos isto, foi acolhido pela comissão. Mas aí veio o conceito de dolo.
Parece que o Ministério Público não conhece o conceito de dolo, sequer aquele tão caro para os estudiosos de direito penal. Diz o direito penal: entende-se doloso o crime quando a gente quer o resultado ou assume conscientemente o risco de produzi-lo. E a culpa é quando o resultado decorre de um comportamento por imprudência, negligência ou imperícia. E o Ministério Público faz o quê? Confunde dolo com mera voluntariedade do comportamento. Comportou-se como se comportou, tinha a obrigação de conhecer a lei e, portanto, presume-se que tenha violado a lei intencionalmente. Presunção de dolo? Presunção de má-fé? Quando o direito posto no Brasil diz que o que se presume é a boa-fé, devendo a má-fé ser comprovada, é difícil e é problema nosso? Ou é ônus probante de quem acusa, que pode se valer de meios diretos e indiretos de prova indireta, de feixe convergente de indícios e circunstâncias? Mas esses integrantes do Ministério Público se dão ao trabalho de estudar a teoria da prova em matéria criminal? Se deram ao trabalho de ler trabalhos do século retrasado, como de Mittermeier, Tratado da Prova em Matéria Criminal? Leem isso? Conhece o conceito de causa? Nem o do Código Penal? Considera-se causação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Conhece a distinção entre dolo eventual e culpa consciente? O administrativista que conhece. Por quê? Porque lá atrás eu estudei um pouco de direito penal e durante alguns anos exerci a advocacia criminal. E quando frequentava o escritório do meu pai, estudante ainda, ele me colocava na mesa a última revista dos tribunais e mandava eu ler. E eu dizia para ele: bom, eu vou ver aí o repertório das decisões em matéria criminal, porque eu quero fazer advocacia criminal. E ele era advogado da velha guarda, atuando em todos os setores, mas especialmente advogado criminal. Me perdoe, brilhante por todos os títulos, especialmente no Tribunal do Júri, o melhor advogado do Tribunal do Júri que eu conheci na minha vida, comparável a Evandro Liz de Silva, a Valdir Troncoso Pérez e a Dante Belmano. E ele dizia: tem que ler tudo. Eu tinha que ler até problema de cancelamento, de protesto, de solução de sociedade conjugal, de solução de sociedade comercial. E depois eu fui ouvir, fazendo um semestre de Direito Tributário, com Geraldo Ataliba, que dizia: o direito, no fundo, é um só, que é muito mais por comodidade didática, e aí com o exagero, que nós repartirmos em direito público, direito privado, direito urbanístico, direito tributário, direito penal, previdenciário. É preciso conhecer as categorias fundamentais do direito. É preciso remontarmos à teoria geral do direito e de não nos acanharmos de estudar um pouco de filosofia do direito. E aí vem aquele prefácio juarez monumental de Geraldo Ataliba, naquele livro do inesquecível Lourival Villanova, As Estruturas Lógicas e o Sistema de Direito Positivo. Quem lê isso hoje? Quem lê um
no primeiro tomo, especialmente a respeito de relação jurídica de Pontes de Miranda. Ninguém lê. E saímos por aí a deitar novas lições, descobrindo a pólvora e fabricando pólvora, muitas vezes de má qualidade. O artigo 10 da Lei de Introdução, ou melhor, o artigo 10 da Lei de Improbidade com a modalidade culposa, a vagueza do artigo 11, fala em princípio, eu vou terminar, mas me recordo uma expressão do saudoso Antônio Carlos Sintra do Amaral, uma vez proferindo uma aula no curso de especialização, coordenado pelo professor Clóvis Besnos e por mim, num dado momento ele saiu com esta: não vamos confundir principiologia com principiomania. Hoje parece que é uma disputa entre os estudiosos do direito para descobrir mais um princípio jurídico implícito no sistema que até agora ninguém descobriu. É uma disputa. Setores do controle não conhecem o conceito de dolo. E aí, então, para forçar a barra, se me perdoe a expressão, argumentam com o dolo genérico. O dolo genérico e específico são espécies de dolo. Só há dolo quando há vontade livre e consciente de obter um resultado de cuja antijuridicidade se tenha consciência, haja ou não um objetivo mais ou menos específico para obrar em dissonância com o que prescreve a ordem jurídica. Esses integrantes de órgãos de controle que usam indevidamente o conceito de dolo o fazem por ignorância ou por má fé. Não raras vezes, por ambas as razões. E, finalmente, me perdoem, senhores, eu quero só, antes que eu me esqueça, não vai haver tempo, obviamente, não vou explorar ou cometer abuso de conferencista com relação aos senhores, mas deixo registrada a minha posição. Fantásticas inovações da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Algumas críticas podem ser feitas, mas é lei de introdução. Às vezes inova e às vezes não inova tanto. Quando usa a expressão erro grosseiro, alguma novidade na dificuldade ou na facilidade de entender o que é erro e distinguir o erro crasso, o erro grosseiro, daquele erro que na realidade só se percebe procedendo a uma análise mais aprofundada. E em boa hora, a lei de introdução às normas do direito brasileiro fala que o servidor responde por dolo e erro grosseiro. Haverá de responder também, em alguma medida, por erro, ainda que não grosseiro, mas jamais por improbidade administrativa. Bobbio já alerta, talvez exagerando, ao tratar do direito ao erro de boa fé. É uma pena que não possa dizer do que eu considero relevante ou menos relevante, excelente ou nem tanto, nas novas disposições da lei de introdução às normas do direito brasileiro, mas tem que ser lidas com boa vontade, não com preconceito, ou achar que ali nós deveríamos ter uma cartilha falando de escola de primeiro grau. É lei de introdução, há de ter normas gerais, principiológicas, vetores hermenêuticos.
Mas termino essa exposição lembrando que há 20 anos, num brevíssimo artigo, breve mesmo, publicado aqui em Curitiba, na revista Sêmen, coloquei nesse artigo, está no ILC número 37, Curitiba, 1997, o seguinte título: da responsabilidade de autoridades governamentais por atos que excedem, tendo por suporte pareceres jurídicos, e dos autores destes. Não vou me dar o trabalho de ler o que consta de lei aprovada pelo Congresso Nacional, que às vezes as pessoas esquecem disso, que é o Estatuto da Advocacia e a OAB. Isso é lei nacional, aprovado pelo Congresso Nacional. Vá lá. As atividades da advocacia são atividades privativas da advocacia. 3. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Parágrafo 3º, repetindo a Constituição, no exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei e não do que entenda este ou aquele integrante do Ministério Público. E vem lá, constitui infração disciplinar, advogar contra a literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé, quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. Não precisa ser nem com base na jurisprudência majoritária. E responde-se prejudicar por culpa grave, erro grosseiro, interesse confiado ao seu patrocínio. A Constituição da República Federativa do Brasil diz que os advogados são invioláveis no exercício da sua profissão. E faz a derradeira leitura de um dispositivo que ninguém quer ler, isto é, os órgãos de controle. Eu até transcrevi aqui, para não me perder, e eu leio para os senhores. Existe uma lei, pasmem, ela ainda está em vigor. É a Lei 4.898, de 1965. É a Lei do Abuso de Autoridade. Artigo 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Toda vez que um integrante do Ministério Público coloca no palmo passivo de uma ação de improbidade administrativa um exercente da advocacia pública, porque emitiu um parecer com o qual ele não concorda, e sem apontar um único indício de dolo, de fraude ou de má-fé, esse integrante do Ministério Público está cometendo crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade, criminalizando a interpretação, e oferece resistência a previsão disto de forma expressa para descriminalizar a interpretação divergente numa nova lei que venha a tratar do crime de abuso de autoridade. Mas lei nós temos. Eu exerci
se me permitem com desassombro, durante 30 anos consecutivos, a advocacia pública, em plena ditadura militar, e jamais fui incomodado por quem quer que seja, pelos pareceres que emitia, vinculantes ou não, no exercício das atribuições inerentes ao meu cargo. E hoje, sob a égide da Constituição Democrática de 5 de outubro de 88, eu vejo colegas meus, exercentes da advocacia pública, colocados no polo passivo de ações de improbidade administrativa, porque o Ministério Público não concorda com o teor do parecer considerado. Se voltasse eu a exercer as atividades inerentes ao meu cargo de consultor jurídico de uma prefeitura municipal, talvez hoje eu encerrasse os meus pareceres da seguinte forma: é este o meu parecer. Sem embargo de posição divergente do Ministério Público, não necessariamente melhor do que a minha, a quem os autos do processo administrativo devem ser encaminhados para o seu nihil obstat. Eu não tenho medo do direito administrativo. Edgar Guimarães não é responsável pelo medo que muitos disseram hoje aqui ter. Há algumas semanas foi julgado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a última das 6 ações de responsabilidade por improbidade administrativa a que tive a honra de responder. Por contratação direta por notória especialização para emitir parecer em questão complexa para a administração pública. Todas, afinal, julgadas improcedentes. A última delas, depois de 12 anos, com a espada de Damocles sobre a minha cabeça. Sobre a minha cabeça. Me perdoe, Edgar, se alguns senhores quiserem me contratar por notória especialização para emitir parecer jurídico por uma suposta notória especialização, entrem em contato comigo que eu estou inteiramente à disposição dos senhores. O dia que eu tiver medo, exercendo com correção e honradez a minha profissão de advogado, maus integrantes, poucos, mas existem, de órgãos de controle, não vão em mim meter medo algum. Eu espero que cada um dos advogados, especialmente advogados do setor público, permaneçam na luta para que o Congresso Nacional, mesmo este que aí está, tenha a hombridade, a coragem cívica de legislar, criminalizando de maneira expressa a violação das prerrogativas da advocacia. Muito obrigado. Senhoras e senhores, estes aplausos refletem a altivez, a dignidade e a honra
de que se reveste o nosso homenageado. Repito, que Deus continue lhe dando essa força extraordinária de ser para nós não só um professor, mas alguém a ser efetivamente imitado. Passo a palavra ao professor Edgar para a sua mensagem final. Boa noite a todos. Antes de proferir e registrar uma mensagem final, eu pediria ao cerimonial para promovermos um sorteio de uma inscrição que foi gentilmente ofertada pelo presidente Fabrício Mota, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, no nosso próximo congresso, que ocorrerá na cidade de Florianópolis nos dias 17, 18 e 19 de setembro. Então, por favor, peço ao professor Márcio Camaruzano, nosso homenageado, que retire da urna o contemplado, que não precisa necessariamente estar presente nesse momento. Apesar da gente ter comentado que seria necessária a presença da pessoa, depois, naturalmente, a direção decidiu que não tem tanta essa necessidade, justamente porque algumas pessoas tiveram que sair por conta de voos, de não serem aqui da cidade. Então, achamos injusto deixar que ficasse essa condição da presença. E agora, nós vamos ver quem vai participar do Congresso Brasileiro. Quem foi sorteado aqui pelo professor Márcio é a Clarice Lopes Guimarães de Araújo, da Unibrasil. E continua também um pequeno detalhe. Todos têm direito, todos os participantes daqui, que estão com esses cupons, têm direito a 10% de desconto para poder participar do Congresso. Aqui, se ela não está, Clarice? Não está presente? Se tiver algum portador que pudesse entregar a ela. Fica o registro que ela, por favor, pode procurar diretamente a Efeito Eventos e a empresa que está também à frente da organização do Congresso Brasileiro de Florianópolis. Vamos ainda fazer um sorteio de alguns livros, 3? Temos 4 livros. 4 livros. Então, por favor, eu pediria ao professor Romeu Bacelar, que está ali absorto numa agradável conversa com o professor Márcio, que fizesse o sorteio. Com certeza, com certeza. Júlio José De Picelli, deve ser Júnior, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Está? Não está? Não está presente? Mais um livro vai ser entregue. Mais um livro para ser entregue. Professor Bacarim, por favor, retire. Bacarim, tira um. O livro Contratos sob Demanda na Administração Pública, Vantagens sobre o Registro de Preços, Pareceres e Modelos. De Pablo Ademir de Souza, da Federal do Paraná. Foi para a aula. Próximo livro, professor Edgar Guimarães, é o livro de Fernando Mânica, Prestação de Serviços de Assistência à Saúde pelos Municípios. Leandra Vecchi Gorski Costa, da Câmara de Marialva. Parabéns, obrigado pela participação. E temos ainda o último livro, Reformas Legislativas de um Estado em Crise, de Amanda Luiza Oliveira Pinto, Bárbara Mendonça Bertoli e Miriam Olivia Knop Ferraz. Cláudio Roberto Coxler, Câmara de Vereadores. Está? Não está, mas não, mas está sorteado aqui. Câmara de Vereadores. Deixaremos as fichas em cima dos livros e respectivamente serão entregues. Serão entregues
no endereço registrado na inscrição. 45 deve ser provavelmente do estado de Santa Catarina. Bem, meus caros, oi? É Foz do Iguaçu. Verdade, Foz do Iguaçu. Marco, acabou o sorteio? Acabou o sorteio. Acabou. Meus caros amigos, meu caro presidente desta mesa, meu dileto amigo Bacarim, que eu tive a felicidade de conhecê-lo na década de 90, numa situação um tanto quanto polarizada, porque eu era agente de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e o Bacarim era procurador da Universidade Estadual de Londrina. E já naquela época pude perceber que o Bacarim se tratava, além de um jurista de mão cheia, de um ser humano muito dedicado, competente, não só para o estudo do direito, mas também para a família. Isto, realmente, Bacarim, preciso reconhecer que eu tenho um profundo apreço, respeito e admiração pela sua pessoa. Você, para mim, é um dos irmãos que a vida colocou no meu caminho. Da mesma forma, o professor Márcio Camaruzano, já declinei aqui na abertura, ele continua ali numa conversa animada com o professor Rubel, mas não me permito interromper, já que eu fui citado nominalmente por estas duas figuras. Eu queria apenas dizer que o Márcio também é um grande irmão que a vida me deu, tenho uma profunda admiração, respeito e tenho, sobretudo, uma dívida impagável com o Márcio, e ele sabe disso. E com relação ao Romeu, eu sempre que tenho a oportunidade de falar em público, eu tenho que reconhecer na pessoa do Romeu muito mais do que um pai para mim. Ele sempre me prestigiou, abriu inúmeras portas. Se sou algo hoje no mundo jurídico, devo também muito pelas mãos do Romeu. E diante disso tudo, eu reconheço que ele é muito mais do que um pai para mim, ele é uma mãe. E eu sabia, nosso presidente, não há um dia das mães sequer que eu não recebo os cumprimentos dele, flores ou algum mimo. Não, é verdade. Ele não esquece. Não, e esse ano, vou confessar aqui a vocês, esse ano, num período mandou até uma fotografia prévia das mães, eu recebi um recado assim, subliminar. Filho ingrato, você só me telefona, não me manda presente, nada. Então esse ano eu caprichei, mandei um presente para ele. Não, me mandou um presentaço. Ao contrário do ano passado, retrasado, porque ele me mandou uma fotografia dele. Diz que é para eu ter no escritório. Está me confundindo. Bem, meus caros amigos, já deu para perceber que esse nosso ambiente do Instituto Paranaense de Direito Administrativo é um ambiente de muita amizade, de muita união, de muita fraternidade. E eu não poderia, neste final deste 19º Congresso Paranaense, dizer a todos vocês que, em que pese eu ter recebido muitos cumprimentos pela exitosa iniciativa de realizar este evento, eu quero dizer a vocês que eu, neste cenário, eu não passei de um ator meramente coadjuvante. Os atores principais para a realização deste evento exitoso, eu aqui, sem qualquer falsa modéstia, eu digo a vocês que foram os meus diletos amigos da diretoria do Instituto, o Bacarim, que é o vice-presidente, o Anacleto, o Renatinho, a Adriana, o Mironte, que não está aqui, e também todos os professores que desfilaram as suas inteligências, os seus conhecimentos aqui pelos diversos painéis que tivemos a oportunidade de realizar. E também ressaltar
o trabalho muito intenso que os integrantes da Comissão de Artigos e Comissão de Comunicados Científicos eles tiveram. Agradeço imensamente a estas pessoas que muito colaboraram com o Congresso e, sobretudo, com o incentivo que o IPDA sempre procurou dar, e isto já vem da gestão do meu querido amigo Romeu, o incentivo que o nosso Instituto sempre procurou dar para os novos talentos, abrindo espaços e procurando prestigiar estes valorosos jovens aqui do nosso estado do Paraná. Também preciso externar os meus sinceros agradecimentos à Efeito Eventos, na pessoa da Liliane e da Soraya, que foram incansáveis, aguentando as minhas chatices para que tudo pudesse ocorrer da melhor forma possível aqui para vocês. Agradecer os nossos patrocinadores que nunca nos faltaram com contribuições e apoiaram sempre as nossas iniciativas, a Itaipu Nacional, a Copel Telecom e também a Sanepar. As entidades também que nos apoiaram, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a nossa OAB, o Instituto Rui Barbosa, o IBEG, a Editora Fórum. E, sobretudo, um agradecimento especial a vocês, congressistas, que se mantiveram firmes aqui durante todos esses dias, atentos aos debates, participando também ativamente desses debates. Agradecer a presença de vocês e dizer que a preocupação do nosso Instituto é realizar um congresso para vocês. Este congresso foi, e como os outros anteriores também, foi cuidadosamente planejado para atender aos anseios de todos aqueles que aqui estiveram. Espero que nós tenhamos alcançado este objetivo e também, se vocês tiverem críticas ou sugestões, nós estamos abertos a estas críticas para que possamos sempre melhorar os nossos eventos na medida do possível. Para encerrar, eu deixo aqui apenas uma palavra final, uma mensagem final, que na verdade é uma mensagem que aqueles que frequentam o Instituto de Direito Romeu Bacelar, ali na Saldanha Marim, é uma mensagem que está lá gravada na parede do Instituto, e creio eu, até discutimos há poucos instantes com o Renato, eu pelo menos imagino que esta bela mensagem que está lá gravada é fruto de uma cabeça brilhante como a cabeça do Romeu. Não sei, porque lá não consta autoria alguma. Não, é uma composição de vários autores. O Recazem Siches, amigo do Juarez lá do Rio Grande do Sul, o Alto Faraco, e um pouquinho da minha autoria. Então, tem o seu dedo, com certeza tem o seu dedo. Mas a mensagem, meus caros, é uma mensagem que tem um conteúdo bastante profundo e que calha aqui para tudo que foi debatido, tudo que foi discutido e, sobretudo, também tem uma íntima ligação com o subtema do nosso congresso, que é o direito administrativo do medo. E a mensagem lá no nosso Instituto do Romeu Bacelar está gravada nos seguintes termos: ao aplicador do direito não é dado desconhecer que por trás da letra fria da lei há uma vida humana a ser considerada. Muitíssimo obrigado a todos, que o grande arquiteto do universo despeje bênçãos a todos vocês e espero revê-los nos próximos eventos do nosso Instituto Paranaense de Direito Administrativo. Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana.